nosso livro, então, como vocês já estão vendo ali, é o livro de Êxodo. Em termos de nome, eu acho que é importante a gente ver isso, né? O livro de Êxodo, ele tem esse nome na Bíblia cristã, na nossa Bíblia, né? Porque remete a um tema. Êxodo quer dizer saída, então é a saída do povo do Egito, né? Na Bíblia hebraica, que é mais antiga do que a nossa Bíblia, né? Que é a Bíblia cristã, o nome é Shemot, que quer dizer em hebraico nomes. Por quê? Porque no hebraico, as Bíblias, elas são, as Bíblias não, os livros bíblicos, eles são nomeados a partir das primeiras palavras dos versos. Então, por exemplo, o livro de Gênesis, que nós lemos, o nome em hebraico é Bereshit. Por quê? Porque a primeira palavra da Bíblia hebraica é essa, Bereshit, e quer dizer no princípio, num princípio, encabeçando, encabeçando todas as coisas, Deus cria os céus e a terra. É basicamente isso, né? Aqui no nosso livro de Êxodo, veja só, começa assim o texto, ó. Ora, estes são os nomes. Mas em hebraico, a palavra nomes é Shemot. É a segunda palavra da Bíblia hebraica. Deixa eu pegar aqui uma baqueta. É a segunda para sair do vídeo, né? É a segunda palavra da Bíblia hebraica, é essa daqui, ó. Então, o judeu, ele nomeia os livros a partir das primeiras palavras do verso. Geralmente, até a terceira palavra do verso. E aqui, ó, primeira palavra, Elé, estes. E aí eu tenho Shemot, nomes, tá? Então, esses são os nomes, né? Por isso que tem esse nome aqui em hebraico, né? Mas não só por causa disso, porque o livro começa mesmo nomeando os filhos de Jacó, como a gente vai ver, né? Então, na Bíblia hebraica, o título é Nomes, e isso é uma coisa muito interessante, porque em hebraico a gente vai ter não só o que está escrito no texto, mas também o que está por trás do texto, né? A Bíblia hebraica, o hebraico em si, ele é uma língua que não se resume a uma linguagem de letras. Ele também é uma linguagem numérica, né? Isso vê muito na Cabala, né? Porque essa é também um dos pressupostos da Cabala. E quando a gente pensa nessa perspectiva da Bíblia hebraica, em algumas palavras trazerem mensagens que são, de certa forma, encobertas, a gente fica até um pouco assustado, né? Porque quando a gente vê a palavra nomes em hebraico, Shemot, e a gente faz esse processo de transformar as letras hebraicas em números, olha o número que dá em Shemot, dá o número 8. E olha que coisa interessante é o número 8, né? Como eu estou falando aqui, ó, Pitágoras chamava o número 8 do número da justiça e da plenitude. No Sefer Yetzirah, isso é uma obra hebraica que fala sobre a criação, mas é uma obra muito mística, muito metafórica, né? É legal de estudar, mas dá muito trabalho porque você tem que interpretar as metáforas do texto, né? Então, no Sefer Yetzirah, 8 é o caminho da perfeição. Olha que bacana, né? Na tradição cristã, 8 é um número que simboliza a ressurreição, a transfiguração e anuncia a prosperidade e a bem-aventurança de um novo mundo. Pensem no tema do livro de Êxodo. O tema do livro de Êxodo é exatamente esse. É o povo que deixa a escravidão do Egito e vai para a terra prometida em busca de uma nova vida, de uma vida de liberdade, de uma vida de prosperidade, de uma vida de igualdade e de justiça, né? Na tradição judaica, 8 simboliza algo que é além da perfeição ainda. Então, vejam, na tradição cristã é perfeição, mas na tradição judaica, o 7 é o número da perfeição. 8 é o quê? 7 mais 1. Então, o 8 vai além da perfeição. Se a gente pensa em tudo que Israel viveu, o que Deus queria para eles era algo que fosse além da perfeição. Era algo que fosse realmente extraordinário para a vida deles. Esse tipo de coisa, quando a gente estuda na Bíblia, eu fico muito admirada, sabe? Porque eu vejo que Deus ele tem muito mais mensagens do que num nível superficial, né? Há mensagens realmente na Bíblia hebraica, na Bíblia cristã, né? O Pentateuco, a Bíblia, nós temos uma vantagem sobre os católicos, né?
O nosso cânon protestante, ele é ipsis literis do cânon do judaico. Então, ler uma Bíblia judaica, né, ou ler uma Bíblia protestante tem os mesmos números de livros e ela tem a mesma versão. É muito impressionante isso. Os católicos têm, além desse texto, né, aqui, judaico-cristão, judaico-protestante, eles têm 7 livros que não são livros da Bíblia judaica. Foi por isso que Lutero tirou esses livros. Também eram livros que traziam determinados conceitos que não são assim, não tem proximidade com o judaísmo, não tem proximidade com a fé cristã, sabe? Eram mais lendas, superstições, né? E aí Lutero tira esses livros e depois, posteriormente, esses livros eles realmente não fazem parte do nosso cânon aqui protestante, né? Então é muito interessante isso, voltando para o livro de Êxodo, como que existe uma correlação entre os, o, o nome do livro, né, e a sua simbologia em termos de número. E não para por aqui. Conforme a gente for avançando na leitura do livro, vocês vão vendo, porque eu vou estar pontuando isso, como outras, entre aspas, coincidências numéricas nós vamos ver. E é impressionante, realmente não tem como dizer que foi uma coincidência, né? Eu não creio nisso. Eu não creio que haja uma coincidência. Eu acho que houve sim uma supervisão divina, uma inspiração nesse texto, e quando a gente pensa em algo divino, é algo que vai além do que a gente percebe na materialidade, né? É algo que tem um conceito espiritual por trás, a começar do nome do livro, né? Tá? Avançando, hoje a gente vai tentar trabalhar Êxodo 1 e Êxodo 2. No Êxodo capítulo 1, o livro ele começa de uma forma bem dramática, né? Tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, porque na realidade ele, num primeiro momento, né, o capítulo 1 vai mostrar para nós que o povo cresce no Egito, porque o clã de Jacó vai para lá, como a gente vai ler agora, e lá eles crescem como povo, né? E eles se fortalecem tanto que o próprio faraó, que não conhecia o que José fez, né, em benefício do Egito, resolve falar, olha, vamos ter que frear esse povo aí, porque se vem um inimigo e o povo de Israel se une aos inimigos, a gente está lascado, a gente não vai conseguir vencer essa guerra. Então o faraó ele arma uma tripla estratégia para tentar o quê? Frear os israelitas. Então vamos lá no livro de Êxodo, capítulo 1, que é importante a gente ler, né? Porque só eu falando não vai virar nada, né? Então vamos ler. Êxodo capítulo 1, verso 1 vai dizer para a gente assim: Ora, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Entraram com Jacó. Jacó é o terceiro patriarca, né? Cada um com a sua família. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Isacar, Zebulon e Benjamim. Dan e Naphtali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 70. Olha o 7, número perfeito, né? Porém, já estava no Egito. Morreu, pois, José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Depois, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Então eles estavam ali, ó, pareados com os egípcios, né? E o faraó, então, no verso 8, vai achar aquilo meio perigoso. Ele vai dizer: Entremente se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eis, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e planeje contra nós e se retire da terra, porque os israelitas eram escravos, trabalhavam de graça, né?
Portanto, se puseram sobre eles feitores, para os afligirem com suas cargas. Assim, os israelitas edificaram para Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Por isso, os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. Assim lhes amarguravam a vida, com pesados serviços em barro e em tijolos, e com toda a sorte de trabalho do campo, enfim, com todo o seu serviço em que faziam para servir com dureza. E aqui eu queria parar um pouquinho e falar um pouco desse negócio do barro e do tijolo. Isso era uma prática antiga. Para a gente poder fazer construções da antiguidade, como faziam os egípcios, ou usava a pedra, como são as pirâmides, ou para fazer os silos, para fazer os locais onde armazenavam os cereais, você poderia fazer assim. Você pegava a argila, aquela argila você molhava ela, né? Juntava ela com a palha e fazia tijolinhos. E a partir daqueles tijolos faziam-se as construções. Então é muito interessante a Bíblia relatar exatamente isso. Em Tel Aviv, por exemplo, existe um parque onde nós temos os mais antigos tijolos egípcios feitos dessa forma com as palhas, né? E é muito legal porque não é grande, obviamente, é um sítio muito antigo, e nesse parque você tem uma parede, um pedaço de uma parede grande, assim, né, relativamente grande para a época, aonde se fazia, era toda ela feita com esse tijolo de barro e eles faziam na coxa, né? Então eles pegavam, eles faziam aqui, outros faziam nos moldes, né, e botava para secar. Seco aquilo ali, se fazia todo um betume para poder não deixar entrar água, essas coisas, né? E agora você imagina trabalhar dessa forma, daquela época, né? Era um trabalho realmente puxado, né? Verso 15. Falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando ajudardes no parto das hebreias, e as vide sobre os assentos, se for filho, matá-lo-eis, mas se for filha, viverá. O homem, era interessante o faraó matar, por quê? Porque não ia para a guerra. A menina era interessante deixar, por quê? Poderia servir no harém, poderia servir na corte, então não tinha problema nenhum, né? Então os meninos tinham que morrer, né? Pelo que o rei do Egito mandou, no verso 18, chamar as parteiras e as interrogou: por que tem desfeito isso e guardado os meninos com vida? Ou seja, as mulheres subversivas não ouviram os homens, né? Não ouviu lá o faraózinho. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas e já têm dado à luz antes que a parteira chegue a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aqui é muito interessante a gente ver que, graças a essas mulheres, né, que temeram mais a Deus do que a ordem do faraó, o povo teve a garantia da vida dos meninos, né? E isso aqui é muito interessante mesmo, porque a gente vê que elas não foram punidas pelo faraó, não é? O faraó era o senhor da terra. Desobedeceu o faraó, mas você vê que o faraó, de certa forma, ele respeitou aquelas mulheres ali. E ele conhecia aquelas mulheres pelo nome, Sifrá e Puá. Então, isso significa para nós que essas parteiras, elas não eram pessoas comuns. Elas não eram parteiras de segunda classe, não. Elas eram realmente pessoas que tinham um destaque entre ali as parteiras hebreias. E o próprio faraó respeita o fato delas temerem ao Senhor e não matarem os meninos, né? Então isso é bem significante para nós, né? Verso 21. Também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus,
ele lhes estabeleceu casas. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Nisso que nós lemos, nós vemos as 3 estratégias que o faraó tentou usar para fazer com que o povo de Israel não sobrevivesse, né? A primeira foi trabalhos pesados. Vamos botar trabalhos forçados sobre esse pessoal. É o que a gente costumeiramente diz por escravidão, mas é uma escravidão diferente da dos nossos tempos. Eles não iam para pau de arara, nem nada disso, né? A escravidão era um trabalho muito exaustivo que eles tinham que fazer, tá? Mas não passavam fome, nada disso. E temos ainda as estratégias que o faraó utilizou para quê? Para tentar frear o povo. Ó, primeira, colocar trabalhos forçados. Segundo, ordenar que as parteiras matassem os bebês meninos. E a última, já que as parteiras não ouviram, então vou espalhar a notícia para todo mundo, né? Se vocês virem um menino, mata. Olha que terror que não deve ter sido, e por isso que eu coloco o tema desse primeiro momento como a morte, né? Porque realmente foi algo mortal. O que ele tentou fazer foi algo terrível, de dizimar mesmo o povo de Israel, né? Porque não teriam os homens para reproduzir com as mulheres judias, né? E a gente sabe que para um judeu, né, ser considerado judeu, ele precisa ter nascido de uma mulher judia. O homem não precisa ser judeu, mas a mãe precisa ser judia. Só é judeu quem nasce de mãe judia. Mesmo que o pai seja um não judeu, né, ele pode ser, o menino fruto desse casamento pode ser judeu porque a mãe é judia. Então, as meninas podiam nascer, mas os homens que interessavam a força da guerra, liquidados, né? Tadinhos. Muito bem. Segundo capítulo que a gente vai ler hoje, né? É um momento denso porque é o nascimento do Moisés. E o nascimento do Moisés ele é recheado de histórias, né? Então, ele nasce, mas olha que coisa interessante que eu já vou adiantar aqui, né? O nome do Moisés, né? Quando a gente faz aquele mesmo processo de ler as letras hebraicas como números, olha o número que dá para o Moisés. Dá o número 3. E aqui a gente pode começar a fazer as associações. Acabamos de ler o livro de Gênesis. 3 são os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. E agora vem o Moisés como novo personagem, um novo líder, né? 3 está associado com a comunicação, a expressão, a expansão, a criatividade e a sociabilidade. É o número da unidade da mente, corpo e espírito. Olha que coisa tremenda. Não tem a ver com a personalidade do Moisés, né? O Moisés foi o cara que falou para o povo, que liderou o povo, que precisava, apesar dele mesmo dizer, e a gente vai ver isso no próximo domingo, que ele era falho na sua comunicação, ele se comunicou muito bem com o povo, né? Ele agiu como um grande comunicador entre Deus e o povo. Então veja que o nome dele não é um simples nome, tem um significado por trás desse nome. Moshe, Moisés, para nós, né? Tá? Então, o nosso capítulo 2 vai ser dividido em 4 partes. A primeira parte é o nascimento dele. Depois é a adoção do Moisés pela filha do faraó. Depois é o Moisés indo para a terra de Midian, né? E Israel clamando por libertação. E aqui eu queria destacar uma coisa que eu não falei da outra vez, na outra hora. O povo de Israel, até esse momento, morava aqui, ó, nesse lugar aqui chamado Gósen, tá? E o Moisés, idem, ele nasce aqui. Mas ele tem lá uma desavença, a gente vai ver, e ele foge daqui para esse lugar, para a terra de Midian, tá? Então, é perto, não é longe não, tá? Nada que não pudesse fazer caminhando, né? Vamos ler o capítulo 2 então, vamos avançar, estávamos no 1, vamos ao 2, né? Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho,
e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Ó o número 3, novamente, o número do nome do Moisés, né? Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos, um baú, né? E a revestiu de betume e peixe. E pondo nela o menino, colocou-o entre os juncos à margem do rio. A sua irmã postou-se de longe, o nome da irmã dele é Miriam, né? Postou-se de longe para saber o que lhe acontecia. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscá-la. Abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: Este é um dos filhos dos hebreus. Então veja que aqui, mais uma vez, uma mulher em evidência. Primeiro as parteiras, e agora a filha do faraó, né? Batia vai dizer que é o nome dela, a tradição judaica, tá? Então a irmã do menino, este é um filho dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: Queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie este menino para ti? Respondeu a filha de Faraó: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Olha a participação feminina nessa história, né? Disse-lhe a filha do Faraó: Leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Era a mãe dele, né? Que beleza. Quando, pois, o menino já era grande, ela o trouxe à filha do faraó, a qual o adotou e lhe chamou Moisés, em hebraico Moshe, dizendo: porque das águas o tirei, né? Então existe aqui toda uma perspectiva de etimologia, né, do significado do nome do Moisés. Alguns vão dizer que Moshe quer dizer exatamente isso, tirado das águas. Mas o Freud, ele tem uma teoria diferente. Freud, em 1939, escreve um livrinho chamado Moisés e o Monoteísmo. E ele vai falando sobre o Freud, dando até alguns insights legais, e ele chega no nome do Moisés, né? Que é Moshe, Moses, né? E aí ele vai trabalhar nessa perspectiva do Moses, Moshe. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que Mos, de Moshe, é uma partícula egípcia que quer dizer filho, criança. Mais especificamente a criança. Em egípcio, Mos quer dizer criança. Só que o nome do Moisés, deixa eu botar aqui num bloquinho de notas para vocês, é assim, ó. Ó. Em hebraico é isso daqui, ó. Mo é assim, né? Vou botar em letra maiúscula. Tá bem? O Freud vai dizer que Mos, em egípcio, e isso é verdade, ele tem toda a razão, é criança. Mas o que significava re, né? Porque é Moshe, então a gente tem uma última sílaba, o re. Mosh é porque ele separou, né? Ele separa, né, as palavras. Ele faz isso aqui, ó. Mo, percebe? Moshe, né? E aí o Freud ele tenta de várias formas tentar explicar isso. Ele fala, puxa, é muito comum o Mos na literatura egípcia, você tem Tutmos, que é a criança de Tut, Tut é um deus, né? E aí ele fica se perguntando, e o Re? Por que botaram Re? Que coisa esquisita, né? Não tem nada de esquisito nesse nome. É que o Freud, ele sabe bem psicanálise, ele era psiquiatra, né? Mas ele não sabe nada de teologia, né? Em hebraico, o nome de Deus é um tetragrama sagrado, ó, Yud, Re, Vav, Re. Esse é o nome de Deus em hebraico, que nas nossas Bíblias vai estar traduzido por Senhor. Então, quando vocês lerem Senhor na Bíblia hebraica, é essa palavra aqui na Bíblia hebraica. Na Bíblia em português, é esse tetragrama sagrado. E o judeu, ele não fala esse tetragrama sagrado.
Porque o texto lá em Êxodo diz isso, né? Que não pode se falar o nome de Deus em vão. E qual é o nome de Deus em vão que não pode falar? Esse daqui. Tanto é que o judeu que lê a Bíblia em hebraico, quando ele vê o tetragrama sagrado, ele fala Hashem, o nome, o eterno, Adonai, meu Senhor. A gente fala só Senhor. Eles falam meu Senhor. O que eu acho que é? Isso eu acho, eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Como não pode falar o tetragrama sagrado, o nome do Moisés em hebraico, se fosse botar hebraico egípcio, deveria ser assim, olha. Mos, que é criança, e esse re aqui deveria ser isso aqui, ó. Porque é o início do nome de Deus. Só que como o nome de Deus não pode ser pronunciado, eles mudam. Eles fazem isso daqui, ó. Entenderam? Em vez do nome ser Mos e o de Re, que é o início do tetragrama sagrado, ó, YH, eles botam HE. Porque aí não tinha problema. Na realidade, o nome de Moisés quer dizer criança do Senhor. Olha que coisa bonita. Só que isso daqui não está explícito, porque não pode estar. Não pode ler nenhum pedaço do tetragrama sagrado. E aí há uma mudança, né? Há uma mudança nisso, tá? Oi? Muito bem. Compreendido isso, ainda queria falar um pouco da filha do faraó, porque às vezes as pessoas não compreendem a cultura egípcia. Na cultura egípcia, apesar da gente não ter um código legal bonitinho como a gente tem na Bíblia, a cultura egípcia diz o seguinte, que as mulheres, mesmo que fossem solteiras, elas poderiam adotar uma criança. Elas não precisavam da autorização do marido, nem do pai, nada disso. A mulher, ela tinha autonomia, ela poderia adotar uma criança. E é exatamente isso que a filha do faraó faz. A filha do faraó, ela não ultrapassa, ela não faz nada errado na cultura dela. Porque era legalmente possível que ela fizesse isso. Isso é muito bonito, né? Porque esse início da nossa leitura do livro de Êxodo nos mostra que, apesar da cultura ser patriarcal, porque a cultura hebraica é uma cultura patriarcal, as mulheres tinham extrema proeminência. Foram as mulheres que possibilitaram que o povo de Israel continuasse crescendo, que possibilitaram que Moisés sobrevivesse em tempos difíceis. E isso mostra para nós que Deus realmente não faz acepção de pessoas, de gênero. Para ele, não importa se é homem ou se é mulher, cada um tem um papel na história. E isso é lindo demais, não é? Isso é muito bonito, porque o nosso mundo hoje trata disso, dessas questões sociais, aonde às vezes as mulheres são muito maltratadas, desprestigiadas, não valorizadas. Mas a gente vê que na Bíblia o Senhor valoriza tanto os homens quanto as mulheres, cada um no seu papel e no seu lugar, mas ambos são valorizados. É muito lindo, né? Muito bonito isso, né? Mostra que o nosso Deus é realmente um Deus de igualdade. Mostra que o Senhor Deus, ele está preocupado com todos. Para ele, né? Todo mundo tem um lugar especial na história. Não importa se é a parteira, não importa se é a filha do faraó. Todos têm um lugar especial na história de Deus. E isso é algo que é realmente extraordinário, né? Bom, eu queria chegar até o final do capítulo 2, mas não dá, nosso tempo acabou, né? Mas eu acho que domingo que vem a gente vai para o final do 2 e o 3. 3 é bem rico de ensinos, de ensinamentos, né? Mas eu acho que para início tá bacana, né? Eu acho que a gente já viu bastante coisa. Eu vou mandar depois o slide para vocês terem, se quiserem ler também, né? E aí eu acho que vai aprendendo. Quanto mais a gente lê as informações, mais elas entram no nosso coração. Então vamos orar para a gente finalizar? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta escola bíblica, por esse estudo. Muito obrigado, Deus, porque Tu és conosco e Tu nos ensinaste, Senhor, que Tu realmente tem um papel especial para cada um no Teu reino, para cada um na história da humanidade. Muito obrigado, porque Tu és um Deus que não faz acepção de pessoas, que olha para todos da mesma forma, com o mesmo amor incondicional e com o mesmo carinho.